Fala, minha família. Tudo bem? Bruno Green na área. Vamos lá para mais um dia de análise de jogos em busca das melhores odds do mercado para a gente obter nossos lucros. Sendo nossa apresentação aí, antes da gente passar a nossa grade para o nosso sabadão, vamos só encerrar rapidinho como foi a nossa quinta-feira. Na quinta, a gente havia trabalhado numa grade de 5 jogos, a gente ficou aí com 4 greens e um red pelo meio do caminho. O bilhete do canal, a gente havia deixado uma duplinha, deixamos o jogo do Alcamar contra o Nhaque Brenda para sair mais de gol e meio na partida e deixamos o Betis para vencer a sua partida. Esse bilhete duplo deu uma odd por base de 1,50, conseguimos aí cravar o bilhete do canal. Então vamos dar uma olhadinha aqui como foi? O primeiro jogo foi lá na Holanda, Países Baixos, jogo do Alcamar contra o Nhaque Brena. Trabalhamos para sair mais de gol e meio na partida. O bilhete bateu no susto, né? No finalzinho, já nos acréscimos, saiu o gol aí da equipe da casa do Alcamar, ficou no 1 a 1 aí. Indo para a Bélgica, aqui foi o resto do dia, na Liga Júpiter, na disputa de título. Jogo do Clube Bruges contra o Royal Union. Trabalhamos aí para sair mais de gol e meio na partida. Saiu apenas um golzinho em vitória do Royal Union. 1 a 0 aí para a equipe visitante, foi o nosso resto do dia. Dando sequência, voltando aí para a Holanda, no Países Baixos, jogo do Twente contra o PSV. Trabalhamos para sair mais de um gol e meio na partida. O bilhete bateu. E dois jogos aqui na La Liga, na Espanha, para encerrar. O primeiro, o jogo do Atlético Madrid contra o Raio Vallecano. Trabalhamos com o Atlético Madrid na chance dupla. O bilhete bateu. E o jogo do Betis contra o Real Valladolid. Trabalhamos com o Betis para vencer a partida. O bilhete também bateu. Resumindo a grade aí da nossa quinta-feira, 5 jogos, 4 greens e um red pelo meio do caminho. Então vamos lá, vamos trabalhar no nosso sabadão. O que eu trouxe para esse sábado? Uma grade aí com mais 7 jogos. Ao meu ver, são jogos de valores para a gente obter nossos lucros. Vamos dar uma olhada? O primeiro jogo é aqui na Inglaterra, a Premier League, 8h30 da manhã. Separei o jogo aqui do Chelsea enfrentando o Everton. As duas equipes, a equipe da casa é a sexta colocada da competição, a equipe visitante é a 13ª. Momento aí do Chelsea, nos últimos 5, a equipe vem de uma derrota, 2 empates e 2 vitórias. E o Everton, nos últimos 5, vem de uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, eu tenho aí até oscilações, né? Eu tenho uma vitória para a equipe visitante, 2 para a equipe da casa e 2 empates pelo meio do caminho. O que é que eu venho buscar nessa partida aqui? Eu vou comprar algo a favor do Chelsea, não vou comprar a vitória, porque a gente sabe como é que é o Chelsea, que às vezes pisa na bola, né? E eu tenho aqui o Everton, que já está descompromissado, não vai cair para a segunda divisão e nem vai disputar nada aqui em cima, aqui disputando alguma liga. Por conta disso, eu vou operar no único interessado aqui no jogo. Eu vou buscar uma chance dupla a favor do Chelsea. Eu não vejo a equipe perdendo essa partida, no máximo empatando. Por conta disso, bilhete aí para uma base de 1,16. Eu deixo o Chelsea na chance dupla o bilhete para esse jogo. Quem quiser buscar a vitória não é um mau resultado, mas por conta aí do Chelsea, às vezes oscilar na temporada, perder uns jogos que são considerados mais fáceis, e eu ter o Everton aqui, que é uma equipe enjoadinha de jogar aí mesmo fora de casa, mesmo assim eu vou ficar aí com uma chance dupla para garantir, porque se o Chelsea pisar na bola, tropeçar, a gente fica respaldado aí com empate. Próximo jogo, separei dois joguinhos aqui na Bundesliga da Alemanha. O primeiro é 10h30 da manhã, na verdade os dois são às 10h30. Separei o jogo do Bayern de Munique contra enfrentando a equipe do Mainz. A equipe da casa é a primeira colocada da competição, a equipe visitante é a sexta. Momento do Bayern de Munique. Nos últimos 5, a equipe vem de uma derrota, 2 vitórias e 2 empates. E o Mainz, nos últimos 5, vem de 2 derrotas e 3 empates. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, eu tenho, uma certa forma, também oscilações. Dá uma olhada, eu tenho 2 vitórias para a equipe visitante e 3 vitórias aí para a equipe da casa. O que eu venho buscar aqui? Apesar de toda a euforia aí do Bayern de Munique, tá buscando para ser campeão, mais uma vez aí da Liga Alemã, vai ser novamente agora, né? Porque na temporada passada foi o Leverkusen, tá lutando para chegar aí, né? Da próxima da conquista. Porém, o que eu vou buscar aqui? Eu sei que o Bayern, ao longo do ano aí, andou dando umas tropeçadas bobas. E é por conta disso que eu vou ficar aqui em gols do que buscar resultado aí a favor do Bayern. Vou buscar aqui mercado de gols, como eu mencionei. Dá uma olhada. Nos últimos 5 jogos entre essas duas equipes, eu tive mais de gol e meio em todos. Nos últimos 5 jogos da equipe do Mainz, mais de gol e meio em todos, batendo ambas em 4. E nos últimos 5 jogos aí do Bayern de Munique, mais de um gol e meio em todos, batendo ambas também em 4. Então, vou buscar aqui, como mencionei, para sair mais de gol e meio na partida. O bilhete está esmagado, mas como eu falei, é o que eu considero aqui de maior valor. Está pagando uma base de 1,11, eu deixo para sair mais de gol e meio na partida o bilhete para esse jogo. Próximo jogo, mesmo horário como eu mencionei, é o jogo do Hoffenheim enfrentando o Borussia Dortmund. A equipe visitante é a 7ª colocada da competição, a equipe da casa é a 15ª.
Momento aí do Hoffenheim, nos últimos 5, a equipe vem de uma vitória, um empate, 3 derrotas. E o Borussia, nos últimos 5, vem de um empate, uma derrota e 3 vitórias. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, eu tenho um empate pelo meio do caminho, uma vitória da equipe da casa e 3 da equipe visitante. O que eu venho buscar aqui? Mercado de gols, porque eu tenho duas equipes aqui envolvidas direto em situações diferentes, mas precisando do resultado. O Hoffenheim, para escapar aí, né, decretar, né, vamos dizer assim, o rebaixamento da equipe do Heidenheim, já que tem uma distância aqui, tem mais 4 rodadas, tem 8 pontos aí divididos nas duas equipes. Se ele vencer, o Hoffenheim vencer, praticamente decreta aí, né? Que aí vai cair uma rodada e vai ficar 9 pontos. Praticamente decreta o rebaixamento aí do Heidenheim. Porém, pode dar uma luz aí caso perca a partida, né? O mesmo vale para o Borussia Dortmund aí, que precisa vencer, tem 45 pontos, se vencer vai a 48, ainda está lutando aqui por competições europeias. Por conta disso, acredito que seja um jogo movimentado, vou buscar gols. Nos últimos 5 jogos, entre essas duas equipes, eu tive mais de gol e meio em 3. Nos últimos 5 jogos do Borussia Dortmund, eu tive mais de gol e meio em todos. E nos últimos 5 jogos do Hoffenheim, mais de gol e meio em 4. Bilhete para essa partida, então, vai estar pagando uma odd aí por uma base de 1,14. É o bilhete para esse jogo. Próximo jogo, vamos agora voltando para a Inglaterra, aí, Premier League, 11 horas da manhã. Jogo do Newcastle enfrentando o Ipswich. A equipe da casa é a quinta colocada da competição. A equipe visitante, no momento, aí é a 18ª, a primeira dentro da zona do rebaixamento e já decretada aí, né, a queda para a segunda divisão. Né? Tem mais 5 rodadas aí, 15 pontos, praticamente decretado, né? Falta aí só a consumação, vamos dizer assim. Momento aí do Newcastle, nos últimos 5, a equipe vem de uma derrota e 4 vitórias. E o Ipswich, nos últimos 5, vem de uma vitória, um empate e 3 derrotas. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, eu tenho um empate pelo meio do caminho, uma vitória da equipe visitante e 3 vitórias da equipe da casa. O que eu venho buscar nessa partida aqui? Sem mais, eu vou buscar a vitória do Newcastle. Tá jogando em casa, diante da sua torcida e de seus domínios. Tá enfrentando uma equipe aí que tá na parte de baixo da tabela aí, né? Praticamente decretando o rebaixamento. E com o último jogo aí, que o Newcastle tomou o atropelo do Aston Villa, eu acho que eles vão querer dar essa resposta para a torcida dentro de casa, buscar essa vitória. Pagando então um bilhete aí por uma base de 1,21, eu deixo o Newcastle para vencer a partida e o bilhete para esse jogo. Dando sequência, vamos agora lá para a Copa da Inglaterra, a FA Cup, né? Temos o jogo aí às 1h15 da tarde. Temos o jogo do Crystal Palace enfrentando o Aston Villa. Vamos dar uma olhada. No momento do Crystal Palace, nos últimos 5, a equipe vem de uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. E o Aston Villa, nos últimos 5, vem de 2 derrotas e 3 vitórias. No confronto direto nos últimos 5 jogos, eu tenho aí oscilações. Eu tenho um empate pelo meio do caminho, uma vitória do Aston Villa e 3 do Crystal Palace. O que eu venho buscar aqui? Apesar de eu considerar na liga o momento melhor do Aston Villa, eu sempre recomendei aqui, né? Não de hoje, aqui já de vídeos antigos que eu falo, em jogos de Copa, as equipes se equiparam. Apesar de eu ter um momento melhor pro Aston Villa, até no histórico aqui, o histórico é melhor a favor do Crystal Palace. Porém, o Bruno, vou ficar aqui buscar, considerando o mercado melhor para operar, mercado de gols. Eu acredito que a gente vai ter um jogo aberto aí, pelo menos 2 golzinhos, eu creio que vai sair dentro dos 90 minutos. Nos últimos 5 jogos entre essas duas equipes, eu tive mais de gol e meio em todos. Nos últimos 5 jogos do Aston Villa, mais de gol e meio em todos. E nos últimos 5 jogos do Crystal Palace, mais de gol e meio em 4. Bilhete para essa partida, como eu mencionei, vou deixar para sair mais de gol e meio. Tá pagando uma odd para uma base de 1,33 é o bilhete para esse jogo. Apesar aqui de ser uma semifinal, tem aquela tensão, né? As equipes aí começam se estudando, mas eu acho que a partir do momento que uma equipe conseguir atingir a meta aqui, fazer um golzinho, a outra vai ter que se lançar. E aí eu acredito que a gente consiga pegar 2 golzinhos. Vamos lá, dando sequência aí, vamos agora lá para a França, Ligue 1, às 4h05 da tarde, uns horários quebrados, né? Bota 4 horas, 4h30. Vamos lá, Lyon enfrentando o Rennes. A equipe aí são sexta, a equipe da casa, a equipe visitante é a 10ª. Momento do Lyon, nos últimos 5, a equipe vem de 2 empates, uma derrota e 2 vitórias. E o Rennes nos últimos 5 vem de 2 derrotas e 3 vitórias. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, eu tenho aí 2 vitórias do Lyon e 3 do Rennes. O que eu venho buscar? Não dá para buscar aqui mais algo a favor do Lyon, né? Não confio mais na equipe aí desde o head que a gente tomou na rodada passada aí. Então, por conta disso, eu vou buscar aqui mercado de gols. O Lyon vem tomando uma sequência de gols aí, né? De alguns jogos, mesmo fazendo, vem levando gols também. Vou buscar gols, como eu mencionei. Dá uma olhada. Nos últimos 5 jogos, entre essas duas equipes, eu tive mais de gol e meio em 4. Nos últimos 5 jogos do Rennes, tive mais de gol e meio em 3.
E nos últimos 5 jogos do Lyon, eu tive mais de gol e meio em todos e batendo ambas em todos, como eu mencionei. A equipe até vem fazendo gols, mas vem sofrendo também bastante gols aí ao longo das rodadas. Por conta disso, vai estar pagando bilhete para sair mais de gol e meio na partida, para uma base de 1,19 é o bilhete para esse jogo. Para a gente encerrar, vamos lá agora para a Copa do Rei, na Espanha, no horário de 5 horas da tarde. Separei o jogo aí, jogão, né? Barcelona contra o Real Madrid. Esse jogo aqui, que quem não parar para assistir não gosta de futebol, né? Momento aí do Barcelona, nos últimos 5, a equipe vem de uma derrota e 4 vitórias. E o Real Madrid, nos últimos 5, vem de 2 derrotas e 3 vitórias. No confronto direto, nos últimos 5, eu tenho 2 vitórias a favor do Real Madrid e 3 mais recentes aqui a favor do Barcelona. O que eu venho buscar nessa partida? Mercado de gols. Não vou operar em outra coisa a não ser esse mercado. Dá uma olhada. Nos últimos 5 jogos entre essas duas equipes, eu tive mais de gol e meio em todos. Nos últimos 5 jogos do Real Madrid, mais de gol e meio em apenas 2. E nos últimos 5 jogos do Barcelona, mais de gol e meio aí em 3. Eu vou deixar então, como eu mencionei, para sair mais de gol e meio na partida. Tá pagando o bilhete aí para uma base de 1,17 é o bilhete para esse jogo. Bruno, momento do Real Madrid, tá sendo de poucos gols aí, tá sendo econômico nos gols. E o Barcelona aí pode ser que venha estudar a equipe do Real e tudo mais. Mas aqui é aquele jogo que o confronto aqui, né, a rivalidade é muito grande. Eu acredito que as duas equipes vão entrar para tentar vencer o jogo dentro dos 90 minutos. E mesmo que não vença, mesmo que termine empatado, mas eu acredito que termine empatado aí com saldo de gols. Eu não acredito que a gente consiga ver menos de 2 golzinhos aqui, não. É o que eu venho buscar então, é o bilhete para esse jogo. Então, minha família, tá separada a nossa grade aí pro nosso sabadão. Se Deus quiser, vai ser um sábado de vitórias aí, não só nossas apostas, mas em todos os nossos projetos. Bilhete do canal pra gente encerrar, eu tô deixando uma duplinha. Tô deixando o Newcastle pra vencer a sua partida e tô deixando uma chance dupla. Olha, tô deixando aí pra sair mais de gol e meio no jogo do Crystal Palace contra o Aston Villa. Esse bilhete duplo deu uma odd por base de 1,65, é o bilhete do canal para esse sábado. Mais uma vez aí, só quero agradecer o carinho e a audiência de cada um de vocês. Um grande abraço no coração, fiquem com Deus e até a próxima.